Boa tarde, igreja! Uma boa tarde para quem está do seu lado. Fala que bom que você veio. Olha para uma outra pessoa, fala: Deus vai falar com você. Deixa eu conhecer você que está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém? Dê um tchauzinho, porque eu não estava aqui no começo do culto, estava a caminho. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Dê um tchauzinho aí. Tem meus amados padrinhos de casamento aqui, né? Glória a Deus, sejam bem-vindos, queridos. Graças a Deus, né? Hoje tem apresentação de criança também, né? Estou ministrando uma série sobre o Espírito Santo. Nós conseguimos arrumar as caixas ou não? Não, então por isso que o som está meio assim, não, ok, faz parte. Em alguns momentos da história acontece esse tipo de coisa. Amém, amados? Está um pouco mais ecoado, né? Está calor, mas você tem que falar graças a Deus. Amém, amados? Hoje de manhã nós vimos isso, que tinha batismo. Estava um calor no culto, eu estava vendo, eu senti que alguns estavam murmurando do calor. Eu falei: não murmure. Daí foi entrar na água ali e falou: ai, que gelo. Mas eu falei: mas meu Deus do céu, assim não dá, né? Então ok, amém, amados? Olá, você que está nos assistindo pela internet, em nome de Jesus. Se você já veio num dos cultos, glórias a Deus. Se você está aqui na fazenda e está só assistindo online, não deveria estar fazendo isso, em nome de Jesus. Devia estar aqui presente. É bom que possamos congregar. Amém, amados? Olha para quem está do seu lado e fala: perdeu uma oportunidade de sentar perto de mim. Na verdade, está lá na sua casa assistindo. Aleluia. Vamos orar? Estenda a mão para cá. Vou procurar ser breve. Estou ministrando sobre o Espírito Santo de Deus. Não tenho problema para ministrar sobre isso. Já, né? Muitas vezes ministrando, e uma alegria sempre a presença de Deus se fazer manifesta. Pai, te peço, abençoa cada uma das vidas que aqui estão, guarda cada uma das pessoas, do mais novo ao mais velho nesse lugar. Acampa os teus anjos ao nosso redor, preserva aqueles que nós amamos também, acalma o nosso coração, que a tua presença se faça manifesta e real aqui nessa casa, que o teu Espírito Santo fale aquilo que eu não posso falar a cada coração, a cada pessoa. Me coloco diante do teu altar para que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, que cada mão levantada seja um solo fértil para receber e multiplicar a sua palavra de forma poderosa. E quem concorda diz? Glória a Deus. Falei sobre o Espírito Santo, a maior promessa que Deus poderia nos dar. Depois falei sobre o testemunho, a importância do testemunho, como as coisas acontecem através do testemunho. Depois falei da Arca da Aliança, ou a Arca do Testemunho. Aí o pastor Pebe ministrou na quinta-feira, e eu volto agora falando sobre o Espírito Santo. Amém, amados? Peço perdão, né, que era uma outra programação, uma outra pessoa para estar aqui, mas houve algumas mudanças. E aí, ok, eu estou aqui para pregar. Tá bom, eu fico feliz de pregar na minha casa, né? Tá tudo tranquilo, tudo normal, como deveria estar. Então o texto básico que eu tenho usado, vou procurar ser breve para que o Espírito Santo faça aquilo que precisa ser feito. Vamos lá, me ajuda lá. É a Duda que está ali? Ótimo, Duda, pode colocar lá o primeiro lá, ótimo. Glória a Deus. O texto básico que está guiando toda essa série de ministrações é esse. Leia comigo, por favor, para te orar primeiro. Pai, em nome de Jesus, todo medo da professora de português, que falava que as pessoas não sabiam ler em público, essas coisas está aniquilada em nome de Jesus. Nós sabemos ler a palavra em público. Olha, eu estou fazendo esse desafio. Vamos marcar. Alguém sabe quando é o dia da Bíblia? Que eu perguntei até de manhã. Ninguém sabe, nem a galera do Mergulhando. Tem isso no Brasil? Acho que tem, não tem? É em dezembro? Então está muito longe. Então ok, mas vamos pensar na Páscoa ou perto da Páscoa, quando a gente fazia a leitura da Bíblia. Como assim? A gente junta 1.000 e poucos, aí divide, é só chamar os 3 cultos, a gente enche a igreja e cada um lê uns 5, 10 versículos, dá para ler a Bíblia inteira. Quem pode dizer amém? Não é uma opção legal da gente declarar a palavra juntos? Sim? Quem gostaria? Então amém. Então vamos tentar fazer isso, vamos declarar aqui. Nós já fizemos lendo a Bíblia em 3 dias sem parar de ler na Praça Brasil, mas a gente nunca fez numa convocação só. Eu acho legal todo mundo falando a palavra assim ao mesmo tempo. Por quê, pastor? Porque a declaração da palavra é algo importante. Amém, amados? Mas ninguém vai entender, não é essa a questão. A questão é o que está sendo declarado. Amém, amados? Então vamos lá, texto base, vamos ler juntos em nome de Jesus. 1, 2, 3 e mas. E sereis... Então a ideia, o plano de Deus para conosco era literalmente esse. Qual, pastor? Que nós pudéssemos receber o quê? Se fala poder, que nós pudéssemos receber o quê? De onde? Dos céus. O pastor Eduardo pregou na quinta-feira, ele falou um pouco sobre isso, sobre um poder que viria dos céus. Ele falou sobre as coisas que vêm do céu, que vêm do alto, tudo que é bom procede do alto. Amém, amados? E ok, vai, próximo. Pode passar lá, Duda. Isso. O que eu gostaria de explicar? Hoje eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Vou ser sucinto, então vou explicar algumas coisas aqui. Deus está onde? Você fala no céu. Deus está onde? Céu, assentado no trono. Todas as visões bíblicas vêm. Deus aonde?
No céu, assentado no trono, numa posição, amém, amados? De governo, de autoridade. Onde está Jesus? Você fala no céu também. Onde está Jesus? Onde exatamente? Você fala a destra de Deus. Onde exatamente? Destra de Deus. Mas, todas as vezes que há uma atuação de Deus nessa terra, ela se faz por meio do Espírito. É o Espírito Santo de Deus que fala conosco, é o Espírito Santo de Deus que ministra os nossos corações, é a forma de Deus agir nessa terra. Amém, amados? Como assim, pastor? A gente vai ver a ação do Espírito desde Gênesis. Então vamos lá, leia comigo esse versículo da Bíblia. Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava. E havia o quê? Então quem já atuava nessa terra? Você fala o Espírito Santo. Quem já atuava nessa terra? O Espírito Santo de Deus. Ele parava sobre a face das águas. Só aqui eu poderia já ministrar diversas coisas profeticamente. Se a sua vida está em trevas e o Espírito está por aí, algo novo pode acontecer. Independendo do que você esteja passando, no original a vazia é destruída também a palavra. Isso mostra que se o Espírito Santo estiver naquele lugar, o poder criativo de Deus pode mudar todas as coisas. Amém? Mas por que você está falando isso, pastor? Depois, quando a gente vem em Gênesis capítulo 3, e o Espírito, e o Senhor visitava Adão e Eva no jardim. Se você for lá para o original, você vai ver que ele visitava em espírito. Amém, amados? Ruach, né? Em espírito, é o Espírito Santo de Deus que atua nessa terra. No Antigo Testamento tinha pessoas que eram cheias do Espírito Santo, que eram envolvidas pelo Espírito Santo, tomadas pelo Espírito Santo. Aí tem diversas passagens e algumas coisas sobrenaturais aconteciam com ela. Sansão, que era um homem, ele era cheio do Espírito, ele ia lá, fazia um monte de coisa. Amém, amados? Ou outros que eram cheios, João Batista, que era cheio desde o ventre da sua mãe, ia ser cheio do Espírito, tem comportamentos, tem atitudes e diversas outras coisas. Mas o Espírito não podia habitar em um determinado lugar. Por que ele não podia ficar ou permanecer na terra? Quando entrou o pecado, o homem tinha autoridade sobre a terra, ele foi banido do Éden, amém, amados? Daquele ambiente espiritual que dominaria, seria a fusão do mundo natural e do mundo espiritual. O homem saiu daquele lugar e aí o Espírito não podia, porque a Bíblia fala que Deus não habita em tendas feitas por mãos. Por isso que ele visitava em alguns momentos, aparecia no tabernáculo, nos locais, mas ele não podia permanecer naquele lugar, porque Deus é santo. O que é santidade, pastor? Uma vez eu preguei só sobre o que é santidade. Santidade é estar separado da palavra. Eu usei uma ilustração de como se Deus fosse o sol. Então quanto mais próximo você chega dele, por que você está dizendo isso, pastor? Porque não tem nada que separe mais do que o calor. Fogo separa todas as coisas. Para quem é um professor de física, você pode perguntar, se você aplicar um calor exagerado dentro de uma estrutura, pode ser ela mais sólida possível, as moléculas vão começar a se mexer, não é verdade? E aquilo vai sair da sua forma ou da sua estrutura. A própria palavra diz que Deus é fogo consumidor. Mexe com todas as coisas, separa aquilo que não é. Amém, amados? Então fogo com fogo, a terra vai ser destruída com fogo também. Já deixa eu avisar. Amém, amados? Consegui me fazer entender no cenário aqui? Só não entendi essa parte de fogo, pastor. Ok, estou falando só porque eu estou falando da palavra santidade, porque Deus não podia habitar em um templo feito por mãos humanas, porque tinha pecado, desde Adão. Vamos seguir. Só eu que estou escutando um zumbido de alguma caixa ou não? Sim? Quem me ajuda aí do som? Dá para tirar? Não estava de manhã. Cadê? Isso, Cavão, acho. É daqui. Eu sou muito auditivo. Eu estou falando, tem uma abelha aqui me perseguindo, eu não vou conseguir pregar direito. Dá para tirar ou cortar ou diminuir? Deixa igual estava de manhã. Pode ser? Tem a cena salva, alguma coisa? Está um chiado assim. Só eu que estou escutando? Vocês estão escutando? Quem está escutando? Okay. Quem não está escutando? Amém. Está meia meia. Então tá, corta lá isso aí, por favor. Me ajuda, em nome de Jesus. Não sei se já estava antes, tem coisa ligada aqui? Não sei se diminuiu muito assim. Fica assim. Isso. Melhorou? Não ainda. Nada? Isso. Não, se não der tudo bem, eu faço um esforço. É isso? Tem mais nada ligado? Então tá. Eu sempre... Ai, amém. Eu sei que vai subir nas águas, vai começando a destemperar todas as coisas, entendeu? Mas tudo bem, vamos em paz, porque eu libero espírito em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos lá, se esforça comigo, vou procurar ser breve em nome de Jesus. O Rodrigo vai bem devagar no violão, por causa do barulho, e aleluia. Vamos indo, então tá.
O Espírito Santo não podia habitar na terra. Próximo, vai lá. E o que acontece? Qual o desejo de Deus? João Batista, que é a voz profética que fala sobre o Espírito Santo, ele fala algo extremamente importante. Eu vos tenho batizado com. Mas porém vem alguém após mim que vos batizará. Num outro evangelho fala no Espírito Santo e com fogo. Amém, amados? O que quer dizer isso, pastor? Deixa eu exemplificar aqui. Quem já lavou a roupa aqui alguma vez na vida? Alguns não, que alegria. Sério, ok, mas para quem já lavou roupa, vai entender o que eu estou querendo dizer. Batismo significa imersão. Quem já lavou roupa? Mesmo que seja na máquina, você vai olhar, eu não sei, eu fico olhando lá na minha, assim, esse dia eu fui lavar os negócios, fico olhando se uma roupa ficou meio torta para cima, que se ela não molhar, o que vai acontecer? Se ela não molhar, os produtos que tem ali, sabão líquido, sabão em pó, alvejante, não é isso? E amaciante não vai encostar na roupa, pelo menos eu sei ler na minha máquina, né? Você vê que eu não conheço ela só de ouvir falar, né? Mas, por que você está falando isso, pastor? O desejo para que Deus tem para nós é que nós sejamos batizados no... Isso quer dizer que eu vou ser submerso no Espírito, colocado debaixo de toda a autoridade, na plenitude, para que o Espírito Santo entre em todas as partes do meu corpo. Diferente do que acontecia no Antigo Testamento, onde o Espírito podia vir, mas ele não conseguia habitar muito tempo ali, porque aquilo ali não era um templo santo. Nós somos santos, justificados por quem? Por Cristo Jesus. Por que eu tenho legalidade para o Espírito estar agora aqui em mim, pastor? Porque lembra quando eu expliquei, Deus está onde? Você fala no céu, Deus está onde? Jesus está onde? Aonde? À destra de Deus. Tem um corpo físico lá. Isso dá legalidade para que o mundo espiritual possa agir nessa terra no nome de... Amém, amados? Amém? Ok, vai, próximo. Então tá, por que você está dizendo isso, pastor? O corpo de Jesus vem, ele achou uma habitação para que ele pudesse permanecer. Para que ele pudesse permanecer, habitar. E o que aconteceu? Logo ao sair da água... E o Espírito, como pomba sobre ele. Ok, a figura aqui é como uma pomba, porque é um pássaro vindo dos céus, como se fosse uma luz, algo que veio sobre os céus, ou como fogo descendo sobre... Mas aqui eu quero frisar isso, que isso é muito importante. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo é uma pessoa. Olha para quem está do seu lado e fala, graças a Deus. Não, é que a gente tem uma cultura e alguma coisa, você fala no Espírito Santo, a maioria das pessoas pensa numa pomba. E eu sei que tem pregação que ilustra, fala o Espírito Santo é igual uma pomba, fica no teu ombro, não se mexa, cuidado para ele não ir embora, ok? Não tem problema com nada disso. Mas hoje eu quero falar um pouco disso, né? Eu resgatei uma pregação, eu me assisti pregando ontem, né? No YouTube, e me assisti velocidade 1,5. Nem eu consigo me assistir em 2. Impressionante. Me assisti em 1,5, foi bom. E eu me ouvi pregando sobre o Espírito Santo, e inclusive achei boa a pregação. Só não me converti que eu já era convertido, né? Peguei lá no canal do YouTube, coloquei, só para lembrar as coisas que eu ressaltei ou não. Mas por que é importante falar isso? O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma pomba, não é nada. No simbolismo aqui, eu não vou entrar profundo nisso, mas quando Jesus é batizado, amém, amados? E o Espírito vem para um lugar para habitar permanentemente, quem se rasga? Os céus, o Espírito desce. Quando Jesus morre, amém, amados? E a legalidade é dada a todos nós. Porque o salário do pecado é a morte, o salário da justiça é a vida. E ele foi justo, completou tudo. Quando isso acontece, o véu do templo, que é o mesmo jeito, se rasga de cima. É o mesmo simbolismo, como o Espírito veio do céu e tocou todas as pessoas. Agora a presença de Deus pode tocar todos nós. Quem está feliz? O véu se rasgou. Amém, amados? Era o simbolismo, é claro que ele era uma religião, não tinha nada ali, mas o simbolismo é esse, não tem mais véu. Agora nós temos livre acesso a Deus. Não precisa mais nenhum sacerdote no nosso lugar. O sumo sacerdote já foi, em Hebreus fala. Jesus, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, apresenta sacrifício. Amém, amados? Ele foi o sacrifício. Ok. Então o Espírito Santo achou uma habitação. Ele habitou em Jesus permanentemente. Quem é o Espírito Santo? Você fala uma pessoa. Quem é o Espírito Santo? Eu lembro de uma ilustração que eu aprendi lá na Igreja Batista, que inclusive eu e o meu irmão Gerson, né? Fomos batistas já. Você continuou meio batista em algum depois os períodos, né? Ok, mas o pai dele também era um pastor batista. Eu aprendi uma ilustração que era assim, o Deus Trino, a Trindade, embora não tenha a palavra na Bíblia, é como se fosse, vou exemplificar com a água, pode ser, amados? A água você pode encontrar no estado líquido. Quem já tomou água? Óbvio. A água também pode ser encontrada em qual estado? Ótimo, já falaram os dois, foi ótimo. Gasoso e sólido. Todos são o quê? Você fala água, todos são o quê? Só estão em estados
Diferente. Então Deus que é espírito seria como se fosse o vapor. Deus sólido seria como se fosse Jesus Cristo, ou feito em carne, o gelo. Amém, amados? E o Espírito Santo como água, porque ele nos toca, nós sentimos, nós percebemos. É ou não é verdade? Né? E o próprio Senhor falou: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então cabe na mesma ilustração. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Mas o Espírito Santo é uma pessoa, não é um pombo, não é nada. Amém? Por mais que nessa época até meus filhos sabem fazer a dança do pombo por causa da Copa do Mundo, né? Mas não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ok, e eu quero falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Vai, próximo. Vai lá, Duda, passa por favor. Quero falar algumas coisas a respeito do Espírito Santo. Primeira coisa a respeito do Espírito Santo: ele é uma pessoa. E olha que coisa interessante, leia comigo Atos 15, 28. Pois os apóstolos da igreja primitiva estão buscando fazer a missão. Eles vão separar algumas pessoas para a obra do ministério, vão dar algumas orientações para chegar aos gentios. E o que eles falam? Olha lá, ó. Pois, Lucas, né, documenta isso. Pois pareceu bem a quem? Não entendi, a quem? A quem? E a? Não vos impor maior encargo do que essas coisas essenciais. Ele fala: lembra disso, lembra daquilo, e dá umas orientações. Por que você está falando isso, pastor? O Espírito Santo tem opinião. O Espírito Santo tem opinião. Amém, amados? Tem coisas que ele quer fazer a seu respeito. Tem coisas que ele quer te orientar. O Espírito Santo tem opinião. Tem uma pessoa que eu não posso falar quem é aqui, que eu discipulo desde que tinha uns 14 anos, 13, 14, 15, por aí, nessa faixa. Não pode expor as pessoas que isso é errado. Mas tem uma pessoa aqui que até o pai dele, a mãe dele ficavam me ligando no começo, porque vinha na igreja e achava que estava ficando louco, embora ele é louco, se a gente trazendo pelo menos nos parâmetros humanos, né? E eu me lembro uma vez uma das diversas vezes eu tive que conversar, era ligação no meu telefone de madrugada. Pastor recebe ligação de madrugada, sempre acha que alguém morreu, irmãos. Então você já atende coração a 150 por hora, assim, daí era um sonho, era uma coisa. Mas uma das vezes que, pelo menos duas, eu me lembro de ter ido tomar café com os pais para conversar com essa pessoa, que eu não posso dizer quem é. Por quê? Uma das vezes ele estava demorando, se enrolando com as coisas e não queria saber as coisas. Eu lembro que depois eu ministrei até uma série de pregações falando sobre como tomar decisões, algumas coisas que foi bom para ele, né? Tomar as decisões. Mas por quê? Porque eu me lembro que um dos encargos, aquele que se demorava, se enrolava em um monte de coisa. E aí eu me lembro que uma das vezes que eu conversei com ele, eu falei: o que você está ficando ansioso? Por que você está assim? Não, é porque eu fico na frente do meu armário pensando, perguntando para o Espírito Santo, o que ele me falou para eu usar? Você já ouviu essa história, Alan, em algum lugar? Desse irmão, né? Você também conhece. Seu amigo. Então, o Espírito Santo tem opinião. Eu não estou desmerecendo, e nunca desmereci de falar: não pergunte o que você vai usar. Porque eu sou bem... Hoje, por exemplo, de tanto andar com o Espírito Santo, eu já percebo. Fora a minha vida normal, assim, de igreja, de altar, eu geralmente uso uma camisa de crente. Por quê, pastor? Porque eu já tive diversas experiências, não é uma, nem duas, nem cinco, em que eu estou num hotel, estou em algum lugar, vou tomar café, a pessoa: esse símbolo aí, bola de neve é uma igreja, aí você me dá o gancho para eu... Amém, amados? E Deus é tão cuidadoso comigo com essas coisas, que às vezes, esses dias até aconteceu, eu não estava com uma roupa que era de igreja, eu estava com uma camiseta da Harley, mas que eu ganhei de um pastor, do país que eu estava com a camiseta. Eu estou com a camiseta da Harley, o cara: você anda de Harley? Eu: não. E por que você está com a camiseta da Harley? Quase que eu falei: só pode comprar quem anda de Harley. Eu falei: não, eu ganhei do meu pastor. Entendeu? Já deu linha para pipa. Amém, amados? O que você está querendo dizer, pastor? O que eu estou querendo dizer é que eu sei que eu estou usando uma estação e brincando aqui, mas essa pessoa que o Alan conhece também, né? Eu tinha que deixar ela aprender a ouvir do. E eu nunca poderia tirar o temor, a reverência que ele tem de perguntar o que o Espírito Santo acha que ele deveria usar. Porque se o Espírito Santo vai usar ele dessa forma, amém, amados? Não sou eu que vou impedir. É claro que ele sabe, entende algumas coisas de autonomia ou desse processo, mas quem é pai aqui? Ou mãe? Né? Não é você que coloca as roupas do seu filho no começo? Sim ou não?
Claro que é. Depois ele começa a se vestir sozinho. Eu estou falando dessas questões, mas o que eu estou querendo dizer é que o Espírito Santo tem uma opinião sobre a sua vida. Qual que é, pastor? Para que você possa viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas quem tem que te falar? Olha para quem está do lado e fala, é o Espírito Santo mesmo. Ele tem uma opinião sobre a sua vida, sobre a minha vida, talvez diferente do que a gente jamais possa imaginar. Amém, amados? É Ele que fala as coisas. Só estou reforçando que Ele não é um pombo, Ele é uma pessoa. Amém? E não tem menos importância dele, Jesus, não tem ordem, um é primeiro, outro é segundo, outro é terceiro, é o mesmo, é Deus, atuando aqui na terra. Deus poucas vezes fala nessa terra, Deus Pai mesmo. Vou falar a verdade, a palavra diz que quando alguém escuta a voz de Deus, treme tudo. A voz do Senhor é como voz de... Geralmente quando ele vai falar, às vezes é um ponto final nas coisas, cuidado. Amém, amados? Mas o Espírito Santo, ok. Quando a gente vem na igreja, a gente fala, Deus falou comigo, foi Deus, através do Espírito Santo. A não ser que Deus fale mesmo, com voz de água, igual já aconteceu quando ele falou a respeito de Jesus. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. E alguns falaram, era um trovão que saiu dos céus. Faz sentido o que eu estou dizendo? Tá, vamos próximo, só reforçar, vai. Segunda coisa, importantíssima, ele tem o quê? Sentimentos. Leia Efésios 4, esse eu gosto demais, vai. Vou até ler aqui com vocês, que é bom demais. E não... Eu já preguei disso, tá? Depois os selados são protegidos lá em Apocalipse. O Espírito é o selo. Por que você está dizendo isso, pastor? Olha lá, ó. Paulo era tão amigo do Espírito Santo, amigo no ponto dele falar assim, ó, ele mandou uma carta para uma igreja lá em Corinto e falou, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Queria até que vocês orassem. Amém, amados? Desafiando os outros, é um cara que via no Espírito. Ele é tão, a conversão dele foi com Jesus aparecendo para ele, ele nunca tinha visto Jesus, pelo menos não fala na Bíblia que tinha visto Jesus pessoalmente. Gente, Paulo é o único dos apóstolos que deixa a instrução no Novo Testamento de como fazer a ceia. Ele deixa as instruções, e como é que ele escreve? Assim como recebi do Senhor, vos entreguei. Não sei se o Espírito Santo pegou, Jesus pegou ele pela mão, falou, Paulo, aqui ó, esse filme que bonito, ó, que eu estava aqui sentado, estava o Judas, estava fulano, olha aqui ó, que legal, ó, parti o pão, fiz assim, tá, amém, amados? E Paulo, quando ele vai falar com a igreja, ele fala assim, olha o que ele fala aí, leia comigo. Paulo fala para a igreja como se fosse assim, ó, Rodrigo, não entristeça o meu amigo, Rodrigo, o Espírito Santo fica triste. É tipo aquele irmão, quem tem irmão ou irmã? Você deu um ruim assim, ou não foi você, teu irmão e tua irmã que geralmente dá ruim, você sempre dá boa. Mas você já falou alguma vez pro seu irmão, falou, cara, a mãe não falou nada, mas a mãe ficou triste. Vá lá resolver esse negócio. Quem está me entendendo aqui? É Paulo falando assim, ele fala, não entristeçais o... Então isso quer dizer que se ele ficar triste, ele também pode ficar. Não está falando nada de salvação das coisas, embora ele reforce, ele arremeta a algumas questões. Mas o que ele está dizendo é que a gente pode entristecer o Espírito Santo. Ele pode estar andando com a gente, ele pode estar conosco, mas ele pode não estar. Vou contar do meu processo de conversão. O Gerson aqui me conhece desde os meus 17 para 18 anos, mais ou menos. Mais da metade da minha vida. Meu amigo e irmão. Eu nem falo que ele é meu amigo, ele é meu irmão, assim, né? Sou padrinho de casamento dele. Eles são nossos, meio da pastora Carol, amiga da pastora desde sempre também. Carol eu conheço também desde novinha, né, Gerson? Por que você está falando isso? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu aceitei Jesus, eu creio que eu já fui cheio do Espírito Santo. 14 anos, porque eu chorava, não sabia me conter na situação, mas ninguém me falou nada, assim, ok. Mas depois eu fui cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Batizado do Espírito Santo. Comecei a orar em línguas com 18 anos. Mas o que acontecia comigo? Eu não orava em línguas constantemente. Geralmente eu tinha que estar um tempão de intercessão, ou um tempão de consagração, ou separando um dia, dividindo as coisas, para que eu pudesse exercer aquilo. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu sei que a vida que eu levava não era uma vida que dava alegria ao Espírito Santo. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Davi tem tanta essa consciência, quando ele peca e dá ruim com Deus, ele fala, só não retira de mim o teu Espírito. É o desejo das coisas dele, porque o Espírito Santo pode se alegrar e pode ficar triste. Não quer dizer que ele não te ame. Posso fazer um paralelo aqui, sim ou não? Deus está onde? Deus está onde? Jesus está onde? Em que lugar?
Destra de Deus. Em breve ele volta. Quando ele voltar, daí muda todo o cenário. Glória a Deus. Estamos felizes. Amém, amados? Contudo, onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Jesus? Ao lado de quem? De Deus. Deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. Deus não pode mudar a forma como ele se sente a meu respeito. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que há um tempo e um modo para todo propósito. Debaixo da onde? Debaixo da onde? Nesse tempo cronos onde a gente está vivendo, porque nos céus do mundo espiritual já está consumado. Não existe dúvida, não existe medo, não existe dor. Amém, amados? Deus está soberano governando. Vocês estão aqui comigo, amados? Contudo, debaixo dos céus ainda há uma ação do Espírito Santo. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Em que a gente pode agradar ou entristecer. Deus o que para comigo? Deus te ama. Como? Em Jesus. Ele já fez tudo o que tinha que fazer. No mundo espiritual já está consumado. Jesus entregou sua vida. Como é que ele te ama? Ele olha para Jesus à sua destra e fala: eu amo todos eles por você. Minha forma de amar vocês, Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu falei um versículo que foi meio rápido, mas é um versículo da Bíblia, né? Deus então ele já amou, já mostra, está em Jesus. Jesus também já amou. Ele falou: como pode amor maior do que entregar a vida por um amigo? Quem pode dizer amém? Então, nos céus, isso está consumado. Quem pode dizer amém? Mas é óbvio que no decorrer da nossa vida, nesse tempo que nós temos, o Senhor quer alinhar todos os planos e propósitos para nós. E Ele nos enviou quem para estar conosco? Todos os dias, até a consumação. O que consome? Fogo. Até a consumação dos séculos. Quem que Ele enviou? Você fala do Espírito Santo. Quem que Ele enviou? Espírito Santo. Para ficar dentro de você. Nunca te deixa, jamais te abandona. Mas o Espírito Santo tem vontades. O Espírito Santo tem sentimentos. Vou exemplificar de uma forma bem simples. Vou sair à noite, vou para um aniversário de algum amigo meu. Isso é muito normal no nosso meio. Quem não é da igreja faz aniversário geralmente num bar, numa balada. Não é assim, amados? Sim ou não? Se eu pensar: poxa, vou lá naquele lugar, vou lá para evangelizar, vou lá para ser luz. Amém, amados? Vou lá para ser luz. Como será que o Espírito Santo vai ficar? Vai ficar feliz ou vai ficar triste? Vai ficar feliz ou vai ficar triste? Feliz. Agora, se eu falo: não, vou lá naquele lugar, eu falo da minha boca que eu quero ser luz naquele lugar, mas no fundo, quero ficar olhando os outros lá. Só vou falar olhando, não vou falar mais nada. Aí o Espírito Santo vai ficar como? Vai ficar como? E o que é o interessante? Falei nos outros cultos, né? Falei até naquele outro, né? Ele é melhor que o algoritmo, pô. Ele sabe quantos segundos você ficou numa foto, ele sabe onde você focou naquela coisa, ele sabe, ele é uma pessoa. Tudo que você está vendo, fazendo, o que você está dizendo, pastor? O que eu estou dizendo é que você já aceitou Jesus, você nunca mais está só. Amém, amados? Em tudo. Só que tem lugares em que eu vou, tem coisas que eu vou fazer que não vão alegrar o... Vai ficar triste. É assustador isso, mas eu vou falar. Posso falar ou não? Posso ou não? A maioria das vezes que Jesus, uma das vezes pelo menos que Jesus tipifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele associa o Espírito Santo a uma mulher. É a mulher que varre a casa e acha a dracma. Amém, amados? Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu contar uma coisa. Você já viu uma mulher triste, irmão? Ela fala bastante ou não? Quem é casado sabe quando você entristeceu sua esposa. Você olha para ela, acontecer alguma coisa? Não. Você fala: Jesus. Meu Deus, vou orar, vou começar a interceder. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Sim ou não? Quem está triste geralmente se cala. É ou não é? É ou não é? Então eu vou. Só que eu carrego o Espírito Santo onde eu for. A questão é que ele sabe, ele entende a intenção que eu tenho, porque ele sonda os corações. Eu sempre falo, quando eu prego sobre isso, onipresença, as coisas de Deus, consegui fazer entender onde Deus está, como Deus se sente a nosso respeito, mas o Espírito Santo que está junto conosco, nessa caminhada, para nos fazer varões perfeitos, amém, amados? Imagem e semelhança de Cristo, Ele está numa caminhada nesse tempo, para te fortalecer, amém, amados? Ele tem coisa, vai te deixar triste, vai deixar feliz, é tão legal quando você consegue alegrar o Espírito Santo de Deus, e você sabe que isso aconteceu, porque você sente uma paz que excede todo, na perfeita vontade de Deus opera a paz, diz a palavra. Então, quando você está fazendo as coisas que é a vontade de Deus, você tem aquela firme convicção, mesmo que os outros não acreditem. Estou conseguindo fazer entender? Ela nunca vai fugir do quê? Se fala da palavra, ela nunca vai fugir do quê?
Da palavra, porque poder nos é dado para sermos o que? Testemunhas. Amém? Então o Senhor testifica com as coisas aquilo que está na palavra. Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Ok, vai, próximo. Ele tem sentimentos. Olha que coisa linda, Mateus 28:20. Esse é bom demais. Vai, lê comigo, vai. 1, 2, 3, ensinando-os. Vamos de novo, fazendo o que o Espírito faz? Deve fazer? Deixa eu explicar algo aqui, ó. O Espírito Santo é uma pessoa. Graças a Deus. O Espírito Santo tem uma opinião. O Espírito Santo tem sentimentos. O Senhor tem sentimentos. Ok, ciúmes de nós também. Ok, mas aqui é uma das coisas que eu mais gosto. A palavra discípulo é aluno. A palavra no grego aqui, ensinando-os a guardar, é de ensinar. Mas deixa eu trazer o cenário aqui. Posso ou não? De verdade, posso? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimentos, tem vontade, tem opinião. Ele vai me falando as coisas, me ensinando as coisas. Se você começou a vir na igreja e aceitou Jesus, fez uma oração, você vai notar que tem certas coisas que você vai fazer e você sente que você não é mais feliz igual você era fazendo aquilo. Quem já percebeu isso? Você fazer isso agora é estranho, porque tem uma pessoa junto com você, morando aí em você, que é o Espírito Santo, que vai falar, vai se entristecer, ok. Como eu falei na minha época da minha juventude, só porque eu não terminei, eu não tinha um contato com Deus como eu tenho hoje, como eu me consagro para algumas coisas. Por exemplo, eu ia muito em aniversário e festa dos outros, fui na formatura da dona Patrícia, já era crente em outras coisas, mas depois que eu virei pastor, tinha coisa que já não posso mais ir. Por que eu não posso ir, pastor? Porque não convém, não me edifica, não faz nada. E eu sou um pastor, não tem problema de ir numa festa e alguma coisa. Embora de verdade, para mim, eu tenho um problema que eu não gosto. Eu prefiro não ficar debaixo de músicas, de outras coisas. Amém, amados? De ambientes que não vão edificar. E o pior, se algum irmão que tem problema com isso me vê lá na festa, e ele pecar, a culpa é de quem? Minha. Então, igual, vou fazer uma festa, onde é? É um bar, não sei o quê. Não vou. Não posso estar lá naquele lugar. Amém, antes? Eu, Fábio, não tô, na minha posição. E não é mal nenhum para mim, fico até feliz, se falar a verdade. É até melhor. Amém, amados? Consegui me fazer entender? Mas tinha épocas que ia. Eu e o Gerson fomos muitas vezes. O Gerson eu conheço, nunca vi beber, nunca vi fazer nada nesse lugar. Amém, amado? Graças a Deus. Né? Bom testemunho. Como eu falei em outras coisas, uma época que eu estava assim meio conversão genuína, assim, profunda. Eu ia e levava a caixinha de promessa, metia nos bolsos de todo mundo que ia nas baladas. Ia lá e ia olhando as bolsas e colocando caixinha de promessa, coisa no bolso da galera, coisa nos bolsos, na jaqueta que ficava nas coisas assim, nas mesas e tal. Eu falava, Deus vai falar com essas pessoas aqui. Mas não queira fazer disso seu ministério. Tem uns que querem aproveitar. Deus, o Senhor som dos corações. Amém? Ok. Mas por que eu estou falando dessas questões aqui? O que o Espírito vai fazer? Se fala em ensinar, o que o Espírito vai fazer? Só isso, amados. Se você tiver essa revelação, já transforma a sua vida na sua relação com Deus. Deixa eu explicar um pouco aqui. O padrão grego de ensino é quase que o padrão não é o nosso. Aqui inclusive a estrutura muda. Pastor, por que o nosso altar é no meio? Porque o Espírito Santo falou para fazer. Ele tem opinião e tem vontade, aqui ele manda. Se ele falasse que era do teto, eu ia dar um jeito de fazer invertido. Não tem problema. Amém, amados? Mas por que você está falando isso, pastor? Deixa eu explicar algo aqui, O sistema grego é assim de ensino. Alguém de uma plataforma, ele é o único que tem palavra e ele fala. Ele diz, por exemplo, se eu não quisesse ensinar aqui, eu quisesse só passar o conteúdo, como a gente tem muita gente, eu viria aqui, pegaria o meu computador, não estou dizendo, não tem problema nenhum pegar o computador e ficar atrás do púlpito, mas fazer assim, o Espírito Santo, pronto, acabou. Quem já teve um professor que é assim? Sim ou não? Sim. Ele não está comprometido em ensinar. Agora, eu sou professor de educação física, por exemplo, Patrícia, Carol, Gerson, estou bem munido aqui de professores, faltou minha esposa aqui que está lá, no aniversário da minha sobrinha. Por que você está falando isso, pastor? O Espírito Santo vai nos ensinar. Queria te explicar uma coisa. Quando você vai ensinar alguém algo que a pessoa não sabe, a única certeza que você tem é que ela vai errar. Quem tem filhos? Quem já viu um filho começar a andar? Que você solta ele, qual que é a única certeza que você tem? Que o quê? Vai cair. Ou você solta a criança e fala que Deus te cuide. A maioria das vezes vai segurando por trás, põe a fralda aqui, vai mandando. Nem ele que anda, você que anda por ele. Fala, andou meu filho. Nem anda ainda. Mas por que você está falando isso, pastor? Eu estou falando porque o Espírito Santo, de acordo com o que Jesus nos disse, ele vai nos ensinar.
Ele vai nos ensinar. O que quer dizer isso? Ele conta com os meus erros. Ele conta com os meus erros. Tem um espontâneo, uma música que um americano canta no começo, que eu gosto bastante, que ele fala assim, ó, baby steps, my child, for you, maybe nothing, but you make daddy proud. Assim, ó, passos de bebê, meu filho. Para você pode não parecer nada, mas você deixa o papai orgulhoso. Quem é pai sabe do que eu estou falando. A criancinha vai se esbenando, ele só solta e volta, você... Hoje em dia, antes era mesmo, hoje em dia você já está filmando nessa hora. Mãe, você perdeu. Nosso filho andou, só soltou do negócio e voltou. E mexeu o pé. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Porque esse é o sentimento do Espírito Santo para conosco. Ele está nos ensinando. Se você está vindo para a igreja, pastor, estou fazendo coisa errada, mas eu estou vindo. Se você continua vindo, Ele está te ensinando. Se você está vendo alguma mudança, Ele está te ensinando. Quem pode dizer amém? Uma hora você aprende. Tem uns que aprendem mais rápido, tem outros que não. Quanto mais você treina, mais você aprende. Eu falei da Laís nos outros cultos, agora eu vou falar dela de novo, né? Porque eu falei do Maico também num outro culto aqui, mas que eu vou falar de uma outra coisa ali. Eu falei, mas para não falar que eu falo só quando a pessoa não está, né? Que não é elegante. Mas eu me lembro da Laís lá, quando ela começou a ministrar no louvor, assim, no começo eu era bem rigoroso assim com o louvor. Eu ainda sou, só que agora eu não demonstro mais. Mas só para ficar dica para todo mundo. Né? Mas aí eu falei assim para Laís, Laís, começando a se mover profeticamente, amém, amados? Começando a se mover, vou contar uma coisa que você nem sabe, Laís, tá? Aí eu falei assim para Laís, isso ela lembra, eu falei, Laís, quem já fica de pé, Laís, pessoal, sabe quem é a Laís? Vocês conhecem a Laís, amados? Sim, né? Ela é uma psicóloga, uma pessoa completamente controlada, né? Por que eu estou falando isso? A Laís, eu falei assim para ela, falei, Laizinha, eu vou te explicar uma coisa. Porque tinha horas, amados, que a gente estava no mover na coisa e eu falava, vai, a maioria das vezes, hoje menos, mas assim, eu conduzia até as coisas, no sentido de entender o que Deus fazia. Puxava, fazia assim, né? Mas eu falei para a Laís, Laís, você vai ministrar comigo? Eu vou te dar uma dica então. A partir de agora, sempre faça. Eu vou te corrigir de qualquer forma. Não vai ter erro. Então, pelo menos, erre tentando fazer. Na hora do mover profético, faz a declaração, puxa as coisas que tem que fazer, conduz a igreja em adoração. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não, amados? E uma coisa que você consegue perceber do Espírito, por quê? O Senhor conta com os seus erros, com os meus também. Na minha vida pastoral, diversos erros, mas nunca foi a minha intenção, Ele sonda-os. Se a minha intenção era andar ou fazer a coisa acontecer, quem é pai ou mãe aqui? Quem seu filho já fez alguma coisa para você, mas ficou horrível? Nunca? Tá bom, só eu. Meu filho faz uns desenhos, às vezes eu fico assim orando, Espírito Santo, o que é isso? Me ajuda para não desapontar a criança. Porque você olha aquele negócio e fala, meu Deus do céu. Josué, eu já percebi que a maioria das vezes sou eu, então desde pequeno eu falo, é o pai. Nossa, cara. Eu falo igualzinho. Pelo menos alguma parte do meu corpo deve ser assim. Está tentando, está aprendendo. Amém, amados? Está aprendendo. Agora você sabe desenhar, faz uma cara, faz uma bola, faz um risco mais forte aqui e um risco aqui em cima, como se fosse minha barba. Aí não tem erro, todo mundo ele mostra, é o seu pai, é igual. Né? A Dani desenha com o Jojo, não é verdade, Dani? Né? Por que você está dizendo isso, pastor? O Espírito nos ensina, Ele conta com nossos erros. Por que você está falando isso, pastor? Vou contar um testemunho agora da Laís, vou exaltar aqui nesse sentido. Uma vez a gente estava num mover, não era nada de igreja, não, era só nós do louvor ministrando entre nós, lá num lugar que nós fomos adorar lá, ficamos lá ministrando entre nós, e a gente tocando violão, só com violão, tocando violão e todo mundo adorando, a gente puxa um louvor, faz um espontâneo, o outro ora, nossas coisas que a gente faz, assim, faz tempo que a gente não faz até, mas eu me lembro uma vez, posso contar ou não? Aqui ó, não faz muitos anos isso, uns 2 anos talvez, aí estava todo mundo puxando um pouquinho da adoração, conduzindo por tempos proféticos, e a gente fazendo canções proféticas assim, adorando a Deus, e eu me lembro que uma hora eu comecei uma, aí o Espírito Santo falou para mim as frases da outra, assim, as frases que era para declarar, não, aí o Espírito Santo falou, não fala, eu falei, beleza, não vou falar, aí, continuou naquelas lá que eu estava falando, tal, e eu sentindo de mudar um negócio e não ir, daí eu não vou, o Espírito Santo, não vá, e me deu já tipo as 2 frases da sequência, assim,
Deu assim, sei lá, uma vez que a gente repetiu a estrofe do que eu tinha falado, da declaração que eu tinha ido, a Laís falou as duas exatamente o que o Espírito tinha me falado. Por quê, pastor? Porque no começo a gente aprende, mas no começo ele ensina, mas depois ele conta com você. Quem pode dizer amém? Você já sabe fazer. Amém, amados? Quando já sabe é diferente. Por isso que a Bíblia fala que Deus nos dá espírito de ousadia e não de timidez. É melhor que você erre tentando que você não faça. É ou não é verdade? Sim ou não? Sim, com certeza. O Senhor mesmo fala. Aquele falou que não ia, que ia e não foi, é pior do que aquele falou que não ia e foi. Chacoalha quem está do seu lado, você puder falar, vai, irmão. Amém? Amém, amados? O reino dos céus é tomado à força. De verdade. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Dá o passo. O Espírito Santo está com você. Ele te ensina, ele conta com seus erros. Eu não tenho problema nenhum em errar tentando fazer a coisa certa para com Deus. Quando erro eu só faço o quê? Peço desculpas. Contar um testemunho também da outra parte. Eu estava esses dias cansado, estava com a rinite atacada. Aqueles dias que você está ruim, já tinha tomado remédio, estava meio lesado. Voltei, meus filhos apavorando. Tarde da noite também eu passei da conta com eles, em vez de trazer antes para casa. Gritei lá com eles no carro. Aí a pastora, amor, passou dos limites. Não gosto muito de gritar assim, né, com meus filhos. Eu falei, filhos, perdão. O pai está pedindo perdão, o pai está cansado, não está bem. Pedi perdão para a pastora. E eu sei que eu também entristeci quem? Irmãos, todo mundo no meu carro ficou triste, com certeza. O Espírito Santo também ficou triste. Falei, vamos orar pelo papai. Amém, amados? Passou, ok. Não é a intenção. Estou conseguindo fazer entender? Ele conta com meus erros, mas eu não fico parado nos erros. Eu vou tentando acertar. Tentando acertar. Amém, amados? Vai, próximo. Estou quase acabando. Olha que coisa linda. Por que isso não é um problema para nós? Ele é o nosso treinador, o Espírito Santo. Só que ele também nos consola. Mas o que é quem? A quem vai enviar? E meu nome. Esse eu gosto. Esse o quê? Vos ensinará? Vos ensinará? Vos ensinará? Vos ensinará? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você estiver disposto a aprender do Espírito Santo, você tem a possibilidade de aprender todas as coisas. Eu brinco que eu falei do irmão aqui, porque assim, irmãos, uma vez Deus me deu uma visão do nosso primeiro telão. Quem lembra do nosso primeiro telão? Aí eu fiquei olhando, falei, Deus, tá aqui, fizemos um telão lá na igreja, juntamos 2 data show, nunca tinha visto em nenhum lugar, de verdade. Esses dias atrás recebi um vídeo lá do Instagram, somos pioneiros em fazer telão, olha aqui, temos nossa empresa há 3 anos. Você fala, pá, pioneiro, só se for, já nem tem telão, mas 7 anos isso aí. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando o pastor teve a brilhante ideia, que não foi o pastor, foi o Espírito Santo. Eu falei a cor que tinha que fazer, Gerson. Fui lá e comprei uma cor, falei todas as coisas, falei, pinta a parede, vai projetar aqui na parede. Aí tudo, não, o irmão que estava pintando, que eu não posso falar que é o líder da zeladoria, que era o Maico, né? Que é pintor, experiente, profissional, etc, sei lá quantos anos de experiência, pintando com a cara amarrada, assim, ó. E pastor, isso aqui não vai projetar nada. Calma, rapaz. Calma. Deixa começar o culto, terminou de pintar, secou, projetaram o telão lá, acabou o culto, tinha gente indo passar a mão na parede, assim ó, achando que era uma tela, outros achando que era uma tela de LED. Por que você está falando isso, pastor? Eu só estou te mostrando que o Espírito Santo de Deus tem poder de nos permitir criar. Amém, amados? Se você for pegar grandes invenções e coisa, a maioria delas vai ter uma ligação com alguém que tem uma ligação com o mundo espiritual. Já vou te explicar uma coisa, a grande maioria das coisas inventadas, quem inventou foi um judeu, que por causa de Abraão tem uma aliança com Deus. Amém, amados? Imagine se nós crentes tivéssemos a consciência que o Espírito Santo pode nos ensinar. Não entendi, pode nos ensinar? Pode nos ensinar? Que eu brinco com os meus filhos, eles falam, não, sou ruim nisso. Falei, você não é ruim, você só não treinou. Se você treinar, você vai ficar? Você pode ver, queridos, o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo tem opinião, o Espírito Santo tem sentimentos. Eu vou ministrar dons do Espírito. Quando eu ministrar dons, eu vou reforçar e vou trazer isso aqui, ó. O Espírito distribui os dons conforme Ele quer. É uma coisa que Ele olha assim, ó, 4 pessoas assim, ó. Aí Ele tem um monte de dom para dar para a igreja, para o momento, para aquilo que aquela geração precisa naquele momento. Para quem que Ele dá? Querido, provavelmente Ele vai dar para quem faz, que Ele conhece mais que todo mundo.
Aí você olha uma pessoa e fala, meu Deus, como é que Deus usa dessa forma e faz isso? Provavelmente porque Ele usa, exercita a fé. Quem pode dizer amém? Eu vou falar de dons, eu vou mais nisso, mas estou conseguindo me fazer entender? Só esteja disposto a aprender. Um dia quando o Antônio pregar, o Antônio fala das coisas, estratégias, né, Antônio? Discernidas pelo Espírito. Com Paulo e outras coisas, né, Paulo? Em todo lugar onde você está, o Espírito Santo pode te ensinar. Amém, amados? Te ensina, pede revelação, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Porque eu escuto meus cultos de novo, porque eu não lembro de todas as coisas que eu ministrei. Eu fico com 70% do que eu ministrei, mas depois eu me reassisto, porque a maioria é o Espírito que inspira para falar. Nunca um culto é igual ao outro, amém, amados? É o que as pessoas precisam, até eu me reescuto de novo. Glória a Deus, vai. Ele nos consola, se errar Ele te consola. E olha que coisa linda, vai. Se vivemos no, isso quer dizer que nós não estamos mais na carne, estamos vivendo, nascemos de novo. Quem nasce na carne, nasce da água, mas nos é necessário nascer de novo, como ele fala em Nicodemo. Então vivemos no, continua aí, por favor. Opa, isso é algo legal. Para quem que Paulo está falando isso? Igreja da Galácia, para os Gálatas. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó. Samuel está aqui. Samuel, você já mora com o Luiz, com seu pai. Amém, amados? Você já mora com seu pai, você convive com ele lá. Você já é vivo no Espírito, quem pode dizer amém? Já aceitou Jesus, está na igreja. O Espírito já está aí dentro de você, ele fala dentro de você. O que ele está falando? Então, Samuel, não viva só na casa do teu pai, obedeça o que teu pai fala. Desculpa, Samuel, bati no seu óculos. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? A gente pode viver no Espírito, está vivo no Espírito, mas nunca fazer o quê? Andar nos caminhos. Porque às vezes o Espírito está ali, vai para lá, você fala, não quero ir para cá, não tem problema, você que manda, você vai mesmo. Paulo chegou num ponto que ele é ligado para o Espírito, que ele fala, o Espírito me impediu de fazer, o Espírito não deixou eu fazer, amém, amados? Que tudo ele perguntava, tudo ele consultava, ele falava, ó, eu tinha vontade de visitar vocês já 3 vezes, mas o Espírito Santo já falou que não é para eu ir, amém? Okay. Hebreus 13:5 diz assim, seja a vossa vida, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, nunca jamais olha que coisa interessante, há uma diferença entre a verdade dos céus e a realidade que a gente vive, ela é mudada pelas nossas declarações, quem pode dizer amém? Digo fraco eu sou, digo pobre, rico sou, cada palavra é uma semente que a gente lança, no mundo físico para que ele se manifeste, se torne realidade. Se Jesus falava, eu só falo aquilo que eu escuto do meu pai, falar, só faço aquilo que eu escuto porque eu vejo meu pai fazer. Estou conseguindo fazer entender? Por que você está falando isso, pastor? Porque aqui, ó, ele fala, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Por que eu não tenho preocupação? No mundo tereis aflições, mas não se preocupe. O que Jesus fala? Eu venci o mundo. A morte, que era a última a ser vencida, está lá no final da Bíblia. Onde está a morte? O seu aguilhão. O que você pode fazer? Por que você está dizendo isso, pastor? Paulo, ele tinha tanta consciência dessas coisas que ele fala, essas leves e momentâneas tribulações não podem se comparar. Por quê? Porque ele entende que Jesus, que eu sou suprido em Cristo Jesus, em suas riquezas em glória. Conseguindo fazer entender, sim ou não? Eu só tenho que trazer o céu para a terra, essa é a oração de todo dia. Pai nosso, do céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vontade, assim como no... A única coisa que eu tenho que trazer é o que está estabelecido para esse tempo, para esse momento da minha vida. Só que tem um tempo, um modo, um propósito para tudo aquilo. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Quanto mais eu ando com o Espírito Santo, mais fácil de eu chegar naqueles lugares, mais fácil de eu perceber aquelas coisas, mais fácil das coisas acontecerem. Amém, amados? Ok. Ele é com você, nunca te deixa, jamais te... Por isso que nós não precisamos ter preocupação nenhuma, de nenhum modo. De verdade, ele fala, por que vocês estão aflitos? Vocês servem a Deus ou servem a Mamon? Qual que é a sua aflição? Por quê, pastor? Porque a questão é a seguinte, irmão, não é que... Eu posso não ter para pagar a conta, mas eu ando com quem tem. Consegue fazer entender? Sabe quando você saiu com alguém, é teu pai, teu tio, que é coisa que ele fala, filho, fica tranquilo, eu pago tudo. Então não é a questão é que eu não estou sozinho. Se eu estou sozinho, eu estou numa fria. Dependendo da situação. Agora, dependendo com quem que eu estou, enfrento quem eu quiser. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Ele nunca te deixa, jamais. Vai, próximo. Agora está fechando. Me ajuda lá para o último lá. Vai.
Pode passar mais um, Dudinha. Ok. Se vivemos no, andemos também, mas o fruto do Espírito é... Deixa eu falar algo aqui rápido aqui em nome de Jesus. Estão comigo, amados? Como é que eu sei que eu estou andando no Espírito, pastor? Se o fruto aparece. Amor, alegria, bondade, longanimidade. Talvez eu faça uma só fruto do Espírito. É um fruto que tem todas essas coisas. Mas por que você está falando isso, pastor? Deixa eu explicar, ó. Se não for pelo Espírito, a gente não tem nada disso. Se não for pelo Espírito, a gente não ama. De verdade. Se não for pelo Espírito, você não tem domínio próprio. É ou não é verdade? Quantas vezes você quer fazer um negócio, mas você não faz porque você fala, agora eu sou crente. O Espírito Santo fala para você, depois você vai acostumando que você nem tem vontade mais de fazer. Antes você queria matar o outro, agora você fala, deixa quieto. Não é assim, amados? E quando você escuta, você fala, né? Começa aquilo lá, daí o velho homem que até levantar da tumba, daí você fala, já morreu. Aí você começa a perceber que a briga não é contra carne nem sangue, mas contra potestade, dominador. Não é ele que está falando isso para mim. Não é ela que está falando isso para mim. Estou conseguindo fazer entender? Se segura, se domina. Se é fora no mundo, querido, a pessoa faz algo ruim para você, você... Deixa eu falar um aqui só. Vocês me permitem? Mas o fruto do Espírito é amor. O que é a segunda coisa? O que é a segunda coisa? Querido, se não é pelo Espírito Santo de Deus, você nem consegue se alegrar com as coisas. Porque quem não tem Espírito só fica contente quando as coisas são para ele. Quem tem Espírito é diferente. As pessoas sem Espírito adorando na igreja, vê o outro chorando, deve estar em pecado. Isso aí deve estar, ou está devendo, ou está querendo se aparecer. Para que fazer isso? Para quê? Pessoa cheia do Espírito, Deus está tocando essa pessoa, que alegria. Até você é tocado quando você vê uma pessoa sendo tocada por Deus. Me alegro com o que acontece com os outros. Amém, amados? No natural isso é impossível para nós. Agora no Espírito, quando você vê alguém chegando num lugar que mesmo você não pode chegar, você celebra. Porque a pessoa às vezes é o rompedor que vai abrir um caminho para... Amém, amados? Para tudo aquilo que a gente vai fazer como corpo. Quem pode dizer amém? Diferente. Mas isso humanamente não acontece. Só acontece pelo Espírito. Uma das coisas que mais me alegra nessa igreja é olhar um monte de gente diferente. Eu olho, meu Deus do céu, é todo mundo colorido, né? É cabeça com telha, sem telha, azul, verde, roxa, vermelha, amarelo, cinza, platinado, ok, todos tipos. Por que você fala isso, pastor? Porque assim Deus manifesta a multiforme graça. Mas deixa eu te falar por que isso acontece. Por causa do Espírito. O que nos une aqui é o Espírito. Amém, amados? É verdade. Eu olho um monte de pessoas, porque, querido, se não fosse o Espírito, não haveria como a gente conviver assim. Porque cada um tem um gosto diferente. Olha para quem está do seu lado. Meu Deus do céu. Todo mundo é diferente. É ou não é? Mas por que você está dizendo isso, pastor? Mas por que eu sei que é o Espírito? Porque opera a paz. Porque se não tivesse isso, amados, não ia ter comunhão. Sabe o que ia ser? Todo mundo igual, do jeito que gosta, e fica lá naquela... Vem alguém, não pode entrar. Você não é igual a gente. O Espírito faz essas coisas conosco. O Espírito Santo que tem que conduzir a igreja. Amém, amados? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. No que diz respeito aos judeus, quando Paulo está falando essas coisas, né, aos Gálatas, ele está falando assim, contra essas coisas não há lei, porque as discussões eram, por que eles fazem tal coisa, por que o outro faz outra coisa, por que o outro faz isso, por que o outro faz isso, mas eles não guardam isso, não, deixa eu explicar com vocês, tem certas coisas que essa é a demonstração, é o fruto do... O agregar da igreja, nós que não somos judeus, para a igreja de Jesus, né? Que Jesus também era judeu, se a gente for pensar, amém, amados? Mas a nova aliança é isso, o quê? Quando eles vão testificar, como é que eles falam? Gente, do mesmo jeito que o Espírito caiu sobre eles. O que nós precisamos? Ser guiados pelo Espírito. Amém, amados? Deixar o Espírito falar conosco, manifestar o fruto do Espírito, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Quero fazer uma oração, algumas orações, umas 2, 3. 6 horas e 18. 1h20 de culto nós estamos aqui, até agora. Tá bom demais. Quero fazer algumas orações. Se você está aqui pela primeira vez, vocês estão aqui comigo, amados?
Quem está aqui pela primeira vez, quem sabe vem acompanhar uma criança que vai ser apresentada, veio participar de um determinado momento, fica aqui com a gente em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você. Amém, amados? Se você nunca entregou sua vida para Jesus, nunca declarou Jesus como seu Senhor e Salvador, quero te convidar a estar fazendo isso. Como é que eu faço, pastor? Basta eu declarar com meus lábios, acreditando no meu coração. Eu vou te conduzir nessa oração. A Bíblia diz que quem faz isso é salvo. A partir desse momento o Espírito Santo entra dentro de você. Vamos orar juntos? Repete comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu sei que Tu que és Tu és o Filho de o Deus, Filho de Deus, que veio a esse mundo, que veio a esse mundo, nasceu de uma virgem, nasceu de uma virgem, viveu, viveu, morreu, morreu, mas ao terceiro dia mas ao terceiro dia ressuscitou ressuscitou e hoje vive. e hoje vive. Eu te declaro Eu te declaro Jesus Cristo Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Senhor, meu único meu único e e suficiente suficiente Salvador. Salvador. Eu também te Eu peço também te peço que o Espírito Santo que o Espírito Santo me ajude me ajude e me e ensine me ensine a viver a viver a Tua a vontade. Tua vontade. Eu me desligo Eu me desligo de todas as de coisas todas as coisas que eu fiz errado. que eu fiz errado. Eu também Eu também perdoo perdoo todas as pessoas todas as pessoas que erraram comigo, que erraram comigo, mesmo não sentindo. mesmo não sentindo. Eu declaro Eu declaro que essa que essa é a verdade é a verdade para a minha vida, para a minha vida. em nome de Em Jesus. nome de E quem Jesus. concorda diz? Amém. Se você fez essa oração, está nos acompanhando online, procure uma igreja Bola de Neve próxima da sua casa, acesse o site, as redes sociais, o Senhor vai te direcionar para um lugar. Se você está aqui nesse momento, amém, amados? Deixa a gente conhecer, no final do culto, dê o seu nome para esses jovens bonitos, vão estar lá no Boas-Vindas, a gente quer te conhecer, te passar as atividades da igreja. Seja bem-vindo à família de Deus. Mas pastor, nunca mais vou voltar aqui, não gostei do Senhor, mas aceitei Jesus, não tem problema. Procura uma igreja próxima da sua casa que pregue a Bíblia. Quando você chega lá, o Espírito Santo vai falar com você. Minha confiança é no Espírito, amém, amados? Ou quem sabe eu era de uma outra igreja, estou desviado, volta lá para sua igreja, converse com seu pastor, restaura as coisas na sua família espiritual, volta a congregar. Não, pastor, eu quero estar aqui, o Espírito me falou para estar aqui, glórias a Deus. Você é mais que bem-vindo, mais que bem-vindo, amém? Deixa eu orar para as pessoas. Pai, abençoa cada uma dessas pessoas que fez essa oração pela primeira vez, dá uma experiência com o Teu Espírito Santo. Fala ao Senhor a cada coração, a cada vida, mostra a Tua opinião. Deixa eu ter liberdade nessa casa, Espírito. Ministra as vidas aqui em nome de Jesus. Quero fazer mais uma oração. Vamos adorar? Nosso amigo Santo Racalamaço. Muda esse ambiente, papai. Começa a trazer transformação nessa atmosfera, nesse lugar, em nome de Jesus. Venha aqui.